Essa oficina foi desenvolvida em um projeto de extensão do Grupo Materiais Manipuláveis adaptada pelos PIBidianos Ronaldo, Carla e Mayla. O assunto trabalhado foi equação do segundo grau, com o uso de materiais manipuláveis, tendo como intuito que os alunos aprendam de maneira diferente e que fixem o conteúdo de forma clara e objetiva. Oi gente, me chamo Carla. Primeiro demos início no cálculo da área das figuras geométricas, onde tínhamos como figuras quadrados grandes e pequenos, e o retângulo com o comprimento do lado, igual ao do quadrado grande e a altura do lado do quadrado pequeno. Assim tínhamos que o lado do quadrado grande tinha medida x. E o lado do quadrado pequeno tinha medida 1. E os lados do retângulo tinham medidas x e 1. Assim obtivemos as áreas das figuras geométricas, onde o quadrado grande tem medida x ao quadrado, o quadrado pequeno tem medida 1 e o retângulo tem medida x. Após encontrarmos os respectivos valores das figuras, apresentamos o método da forma fatorada utilizando o material manipulável e tinha como desafio formar um retângulo de acordo com as peças que eram solicitadas na equação. Como por exemplo a equação dada x ao quadrado mais 3x mais 2. Logo a ideia era que primeiro separassem a quantidade de peças pedidas na equação, sendo uma peça do x ao quadrado que equivale ao quadrado grande, 3 peças do x que equivale ao retângulo e 2 peças da unidade que equivale ao quadrado pequeno. Depois das peças separadas chegou a parte de montar. A ideia é formar um retângulo com as peças já separadas e após a montagem do retângulo deve ser feito o cálculo da área do retângulo encontrado. No fim é encontrado a forma fatorada da equação e para conferir é só multiplicar os números dentro dos parênteses e conferir se a equação encontrada é a mesma apresentada pelo enunciado. Oi pessoal, me chamo Ronaldo. Vou estar explicando o produto nulo para vocês. Produto nulo. Para o produto ser nulo basta que um dos fatores seja igual a zero, então se temos a multiplicação de dois fatores iguais a zero, significa que um ou outro é igual a zero. Sendo assim, se A vezes B igual a zero, então A igual a zero ou B igual a zero. Vamos resolver a seguinte equação: x ao quadrado mais 3x mais 2 igual a zero. A forma fatorada dessa equação é x mais 2, x mais 1, igual a zero. Vamos chamar o primeiro fator de A e o segundo fator de B. Então A igual a x mais 2 e B igual a x mais 1. Logo iremos igualar os dois fatores a zero e encontrar suas raízes. Vamos encontrar nossa primeira raiz. Sendo x mais 2 igual a zero, iremos isolar o x e passar o 2 para o outro lado da igualdade. Como ele estava positivo, ele ficará negativo, logo nossa primeira raiz é menos 2. Agora vamos encontrar a segunda raiz. Sendo x mais 1 igual a zero, seguindo o mesmo processo anterior, vamos isolar o x e passar o 1 para o outro lado da igualdade. Como ele está positivo, ele ficará negativo, logo a segunda raiz é menos 1. Então para o produto ser nulo ou x igual a 2, ou x igual a menos 1. Agora como dever de casa deixo essa equação para vocês encontrarem as raízes, utilizando o produto nulo. Tchau gente, e bons estudos para todos. Oi, me chamo Mayla. Vamos agora para um método diferente para encontrarmos as raízes da equação. Esse método é chamado de soma e produto. Ele funciona da seguinte maneira. Será pensando dois números na equação dada, um número que a soma resulte no primeiro fator e outro número que a multiplicação, produto, resulte no segundo fator. Vejamos o exemplo a seguir: x ao quadrado mais 6x mais 9 é igual a zero. Nessa equação será pensado dois números que a soma dê menos 6 e o produto, multiplicação, dê 9. Nesse caso, o número só pode ser 3, agora resta saber se esse 3 será positivo ou negativo, e quem nos dará esse resultado é a soma. O 6x na equação está positivo, e como estamos encontrando as raízes, vamos pegar o oposto do 6x e que hífen 6x. Ou seja, ficará da seguinte maneira. A soma, menos 3, mais, menos 3, igual a menos 6. O produto, menos 3, multiplicação, menos 3, igual a 9. Como o resultado das raízes dessa equação é o mesmo número, ela estará tocando em um único ponto do eixo x, que será menos 3. Vejamos outro exemplo abaixo.
x² mais 5x mais 6 é igual a 0. Pensamos em dois números que a soma resulte no oposto de 5x, ou seja, if em 5x e o produto resulte em 6. Esses dois números será 2 e 3, resta saber qual será positivo e qual será negativo, e para isso o resultado da soma precisa ser menos 5. Então, ficará da seguinte maneira. Soma, menos 2, mais, menos 3, igual a menos 5. Produto, menos 2, multiplicação, menos 3, igual a 6. Essa equação resultou em duas raízes, ou seja, a parábola está cortando o eixo x em dois pontos, menos 2 e menos 3. Um lembrete muito importante. Só será possível utilizar o método da soma e produto, caso o valor do x² for 1 e for positivo. Caso o valor do seja maior que 1, os resultados ao utilizar soma e produto podem estar errados. Para esses casos, utilize a fórmula de Bhaskara. E o mesmo vale se os coeficientes b e c da equação forem negativos. Agora, com peças negativas, é necessário que as peças sejam sobrepostas uma da outra para que tenha a impressão que está retirando uma parte do quadrado grande. Após montar o retângulo com as peças solicitadas, é só calcular a área do retângulo mais uma vez que terá o resultado da fatoração. Caso tenha dúvidas do resultado, multiplique e se encontrar a mesma equação obtida no início é porque o resultado está correto. Agora igualem os dois fatores a zero. E tentem encontrar as raízes dessa equação, utilizando o produto nulo. Tchau, e bons estudos para todos!